Vocês vão entender a hipocrisia agora. Olha lá. Corinthians segue sendo o único clube a levar punição pesada em caso de homofobia, né? Por quê? Por que será? E quem bota essa coisa bela na nossa frente? A Maria Beatriz de Esteves. Maria Beatriz, né? Ninguém quer assinar esse tipo de situação. Mas, o que aconteceu? Para ficar bem exemplificado, nessa sexta-feira, o Palmeiras foi multado em R$20 mil pelo STJD. Olha o número, R$20 mil pelo STJD. Por cânticos homo, né, de sua torcida contra o São Paulo. Entenderam, né? Cânticos homo de sua torcida contra o São Paulo. Foi registrado, teve vídeo, teve áudio, foi para o STJD. A decisão gerou revolta entre os corintianos, que lembraram da punição sofrida pelo clube alvinegro em 23, quando perdeu o mando de campo pelo mesmo motivo. O Palmeiras foi punido com base no artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Um vídeo protocolado pelo São Paulo mostrou gritos como "vai para cima delas" e uma B morta relacionado ao lateral Patrick, que recebia atendimento médico após um trauma na cabeça. O artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva proíbe prática de ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Em 2023, o Corinthians foi condenado a disputar uma partida com portões fechados contra o Vasco no Campeonato Brasileiro. Após torcedores entoarem a frase "dessas teremos que ganhar", durante um clássico contra o São Paulo. Mesmo após recorrer, o clube acabou precisando cumprir a sentença. Na ocasião, o clube teve um gasto de R$107 mil, né, para custear despesas do duelo com o Vasco sem público. Sem contar com a renda, é possível estimar que deixaram de entrar nos cofres mínimo de 2. Essa aqui é 2 brutos. Mentira, é muito mais. Mas eu vou falar sobre isso. Somente 24, ao menos 4 casos chamaram a atenção por punições bem diferentes da do Corinthians. Veja a lista abaixo. Palmeiras, o clube já foi julgado nessa sexta, e aí tem os 20 mil de punição. O Bahia, também nessa sexta, o Bahia foi julgado por cantos homo de alguns torcedores no jogo contra o Grêmio, na Arena Fonte Nova. Punição 20 mil. Atlético Mineiro, em março deste ano, o Atlético Mineiro foi julgado pelo TJD por cantos homo, punição 40 mil. A Ponte Preta, em fevereiro desse ano, julgada pelo TJD de São Paulo, punição 10 mil. Desde 2023, a CBF tem no Regulamento Geral de Competições um artigo que considera atos como esse como extrema gravidade, podendo o infrator responder por meio de aplicação da pena de advertência, multa, vedação de registro ou transferência de novos atletas até perda de pontos. Ainda assim, só o Corinthians recebeu a punição. Bom, parabéns aos envolvidos. Parabéns ao meu timão. Se vocês forem ver 2023, eu fui um dos maiores críticos a esse tipo de postura de setoristas imbecilizados que utilizam o Corinthians para pautas ideológicas. Eu quero ver o André Rizek, por exemplo, jornalista, que se diz corintiano, que pediu a punição ao Corinthians. Ao Faraldo, outro setorista, jornalista, sei lá o que ele é, do Corinthians, que esses idiotas, né? Ideias idiotas, perdão, a pessoa não, mas a ideia, nunca agredi a pessoa, mas sempre a ideia, que sempre botaram o Corinthians numa condição de punição e mais, eles pediram para patrocinadores saírem do Corinthians, punição para o Corinthians, pediram, entre outras coisas, punição de perda de ponto, rebaixamento até. Foi esse tipo de postura que eu disse que isso é uma hipocrisia, porque nenhum torcedor de verdade é contra seu clube, por ideologia nenhuma, certo? Então, evidentemente, temos exemplos, desde a punição do Corinthians, não havia punição para ninguém, ninguém era punido. Trouxeram, inclusive, um vídeo do Flamengo, aqui tem uma lista de times que foram punidos,
O Flamengo tinha vídeo, tinha áudio, tinha comentários dos jornalistas. Não tem um flamenguista na face da terra que pediu a punição que os setoristas do Corinthians fizeram. E hoje, seus hipócritas de bosta, agora estão choramingando, porque o Corinthians teve que, no ano passado, perderam mais de 2 milhões, quase 3 milhões, isso sem contar estacionamento, sem contar serviços, que é venda de coisa ali para o aluguel, venda de itens na Poderoso Timão, entre outras coisas. Toda a economia foi feita, destruída por ideologia. Ideologia, tá? Vocês querem que o Corinthians sempre pague o pato. Eu não vi ninguém, esses mesmos repórteres que usam o Corinthians toda hora, pegar seu microfone e falar do Palmeiras. Criar uma pauta para perder ponto do Palmeiras, do Flamengo. Tantos outros fizeram isso. Sabe por quê? Porque a ideologia superou o seu amor pelo seu clube. E não é porque vocês querem achar que, ai meu Deus, eu sou mais evoluído. Não, vocês não são evoluídos. Vocês são tão destruídos por uma ideologia, neste caso, que não entendem que em alguns momentos, tá? Em alguns momentos, alguém vai chegar e dizer para vocês, isso daí pode não ser considerado o que vocês estão pensando. Pode não ser. Tem divergência em relação a isso. E eu vou pedir para vocês, se puderem, né? Busquem lá o Rica Perrone. Ele tem vários vídeos sobre isso. Rica Perrone, São Paulino, etc. Ele trata bem sobre isso. Ele fala assim, nem sempre é ofensa. É você dentro de um campo de futebol, tá lá discutindo. Quem fica xingando um torcedor e outro, vai dar uma olhada nos arredores da torcida visitante. Eu já fiz isso com a torcida do Náutico, quando eu fui no Pacaembu, quando eu estava em São Paulo. Os caras estavam... A gente xingava os caras, mas não independentemente. A gente xingava porque, tipo assim, é adversário, pô. É rival, cara. Depois todo mundo vai para casa. Vai seguir sua vida. Ele não é um rival. Você tá lutando pelo seu time lá dentro de campo. Quando eu teve uma vez que com meu ex-sogro, eu fui pro jogo do Bahia e Vitória da Conquista, que eu assistia lá no Lomantão. Cara, eu tava xingando o time do Bahia. Mas depois ia pra cá, tranquilo. Não é contra o jogador, não é nada daquilo. Agora, eu nunca vou pedir para destruir o meu clube. Para perder ponto, para perder patrocinador, para perder renda. No final, quem perdeu foi a gente. O único que pagou o pato. O único. E agora tem uma matéria choramingando. Ai, meu Deus, o Corinthians foi o único que perdeu pontos pro Portão, porque foi o único que teve gente com microfone dizendo punam, punam, punam. A imprensa punam, punam. Corintianos punam. Eles puniram. Puniram. E por pouquinho não vai os pontos também. Um pouquinho mais, não vai os pontos. Se é rebaixado, pode botar na conta desses caras. Agora ninguém fala mais. Ninguém vai atrás do Flamengo. Ninguém vai atrás do Palmeiras, do Bahia, do Atlético Mineiro, da Ponte Preta. Mas do Corinthians todo mundo quer falar. Vamos tomar naquele lugar, né? Pelo amor de Deus. Vou dizer. Bom, desculpa, eu sei que muita gente não concorda comigo. É um assunto polêmico e delicado. Eu entendo, cada um tem as suas divergências. Eu tenho o meu posicionamento. Vou manter meu posicionamento. Sempre mantive isso. Falei isso ano passado. Vou manter de novo. Não vou bloquear quem discordar de mim, quem me chamar de qualquer coisa. Não me importo. É meu posicionamento. Acho que ninguém deve pedir a punição de quem você ama. Certo? Por quê? Porque necessariamente não foi o Corinthians que fez. Necessariamente. Só para complementar um argumento. Nem foi a instituição, porque a instituição, inclusive, coloca seus placarezinhos ali, ó. Não façam, não façam. Faz negócio na rede social, faz diabo a quatro. Sempre apoia todas as pautas sociais. E os caras querem punir o clube. Eles queriam que fizesse o quê? Calasse todo mundo. Vocês estão de brincadeira, pô. Vocês estão de palhaçada. Vamos lá. Vamos seguir em frente. Isso aqui me deixa um pouco nervoso. Vamos seguir em frente. Eu não vou... Só queria falar assim. Hipócritas. Só queria falar isso. Cadê o André Rizek? Hipócrita. Hipócrita. Você não chamou
o mesmo peso sobre isso, tá? Faraldo não chama o mesmo peso, mas quer bater no Corinthians. Hipócritas. Agora senta e chora, porque o Corinthians foi o único que teve portão fechado. Ninguém mais vai ter. Nem o Flamengo não teve nem punição, para vocês terem uma ideia, tá?